Começando, né, o nosso bate-papo, em relação à questão do livro, eu mandei para vocês uma resenha, sendo que a resenha era uma crítica bem ferrenha, porque o autor da resenha, ele pensa contrariamente ao autor do livro, né? Então, ele não apenas fez a resenha, mas ele desceu a burdoada. O outro, né, que eu mandei para vocês hoje, a mesma coisa, fez uma crítica ao livro. E o livro, vocês estão com ele desde lá de trás, aqueles que leram ou não leram. E aí... Não li. Oi. Eu fiquei sem o livro, Maricleide que é culpada. Sim, mas, por exemplo, pelo menos você leu a resenha? A resenha foi distribuída no grupo. Eu ouvi o áudio lá da resenha. Não ouvi tudo, mas eu não vi nada, não li nada ainda. Então, aí o que acontece? A gente tem aqui no que eu chamo de primeiro capítulo, embora ele chame de introdução, mas são 20 páginas, quando ele fala da temática da repetição sistemática. E aí ele até cita, né, a música dos Engenheiros do Havaí. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. E aí ele faz algumas considerações aqui, e eu, pelo menos no meu livro, eu marquei, mas eu não sei vocês. Vocês têm algum comentário a fazer da introdução ou primeiro capítulo? Então, pastor, o meu livro ficou com o Léo, até tinha marcações, né, Léo, nele? Não lembro. Não, eu li o primeiro capítulo agora não lembro se tem marcação. Eu acho que eu marquei, eu tenho quase certeza. Então, Leonardo, se você puder, vê as marcações dela, que já é um início para a gente conversar. Alguém que não precisou emprestar o livro para o Léo e fez alguma marcação, tem alguma coisa para contar? Eu marquei. Sim. Eu marquei aqui na página 10. Sim. Lá no último parágrafo. Sim. Tá assim, tal alcateia editorial, entretanto, não configura de modo nenhum uma pluralidade de opções. O que há são vários martelos para um único prego. O último parágrafo. É que são vários livros de teologia da repetição, estão repetindo muita teologia sistemática. Os livros falam quase a mesma coisa. Entendi. Mas, no caso, isso foi o que você entendeu da sua leitura, mas tem alguma consideração a fazer ou só queria falar isso? Não, eu li o primeiro capítulo, reli o primeiro capítulo e entendi que o autor está batendo nessa teologia da sistemática porque eles estão repetindo várias edições e não estão falando coisas novas. Estão repetindo o mesmo assunto. É mais ou menos isso. Entendi. Mais alguém tem alguma consideração a fazer? Eu tenho, eu não li. Sim, mas eu botei a resenha no grupo do seminário. Do WhatsApp? Isso. Hoje eu não vi, hoje eu fiquei fora Botei antes também. O dia todo. Não, eu vou ler, dar uma lida amanhã. Tá, beleza. Então, tem umas marcações aqui da Cris. O pouco que eu ouvi, tanto o Solano, né? Isso. Quanto o outro, Castro. Alan Might. Eles questionam o fato dele que necessitaria uma pesquisa de campo com mais. Eles questionam dizendo que nem pelo lado acho que sociológico ele fez da maneira que deveria. Eu sei que eles ficaram batendo muito, né? Como o senhor falou aí, descendo a bordoada aí. Tanto um quanto o outro. Aí eu fiquei pensando, caramba, o cara, parece que o cara ele tem uma formação tão boa, mas não foi muito bem aí nas construções aí, naquilo que ele diz aí no livro. Entendi. Porque todos dois fazem uma crítica muito dura a ele. Beleza. E no caso, Leonardo, Marli não chegou a ler o livro não, né? Não. Então, Leonardo, o que tem marcado aí, pelo menos, na página
9 e na página 10 do livro. Só para a gente ficar perto ainda do comentário do Jefferson. Não, então, a Cris ela marcou aqui a partir do capítulo 2, mas aí já está meio que fora da conversa. Ah, não, entendi. Então, no capítulo 1º não tem nada marcado não, né? Não. Então, vamos dentro ainda da fala do Leonardo, ou do Jefferson, perdão. Quando o Jefferson fala da crítica que o Alexandre Castro faz a respeito da quantidade de livros, né, que são produzidos para falar praticamente a mesma coisa, a gente tem duas situações aí, né? Por exemplo, a gente tem como contar alguma novidade a respeito da fé, ou a gente realmente tem que repetir as afirmações de fé. Então, por exemplo, de acordo com Alexandre Castro, a gente não precisa necessariamente repetir e a gente pode reproduzir. Mas, de acordo com os críticos de Alexandre Castro, como é que a gente vai trazer coisa nova se a gente prega o depósito de uma fé antiga que foi herdada, né, por Moisés, os profetas, Jesus e os apóstolos? Deu para entender mais ou menos onde está o contraponto entre a obra do Alexandre Castro e os críticos dele? Sim. Então, eu posso Sim. falar? Pode. Que assim, eu quando li esse livro, eu fiquei um pouco assim resistente, né, às ideias do Alexandre Castro. Sim, sim. Mas tentei assim, entender realmente o questionamento dele, porque assim, no primeiro capítulo ele fala que não é uma crítica exatamente à teologia sistemática. Sim. Né? E eu vi que na crítica do Solano, se eu não me engano, Sim. ele meio que entendeu que ele estava criticando a teologia sistemática de certa forma. Sim. Mas era o discurso criado em torno, né, da teologia sistemática e todo o processo que tem nas editoras, para tentar sempre manter um discurso fechado, sem, né, que não é aberto, digamos assim, que não é aberto a novas ideias, a novas opiniões, a novos contextos. Só que a minha resistência foi o seguinte, justamente, o movimento fundamentalista, né, acho que a ideia é do fundamento mesmo, é de Sim. você ter ali uma base, para a partir dessa base, começar a ter novas ideias e começar a desenvolver novos temas e tal. Então, assim, eu acho que quando se fala de base, não tem muito o que se mudar, né? Eu acho que não tem muito o que se mudar. Agora, se nós formos pensar no contexto social que nós vivemos, aí sim, acho que tem que ter essa liberdade. Eu acho que tem que se valorizar, né, a teologia desenvolvida pelos grandes homens de Deus do passado, Sim. que é uma coisa que parece que no livro ele acha que tipo, é desnecessário para os dias de hoje, uma coisa que eu não concordo, não sei se eu entendi errado, mas que eu acho que é fundamental nós conhecermos, entendeu? E tem coisas que são imutáveis, que interpretações que, na minha opinião, elas se aproximam muito daquilo que a Bíblia diz, e se realmente é o correto, essa interpretação é correta, não tem muito o que ficar adaptando em relação aos dias que nós vivemos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, teologia sistemática, ela, na minha opinião, ela é muito dogmática. Né? Falando de cristologia, o que nós podemos mudar muito de cristologia nos dias de hoje em relação do que foi estudado anteriormente? Né? A doutrina do Espírito Santo, que na minha visão, teologia sistemática é pegando esses temas aí. Sim, sim. Né? Agora, existe na teologia muitas outras coisas que a gente aprendeu aí no seminário, né, que a teologia sistemática é só um braço. Existem outros 4, se eu não me engano. São a teologia... Tem a teologia histórica, a teologia bíblica, a teologia prática. Sim. E essas teologias aí, sim, que eu acredito que deve ser praticado, né, deve ser analisado o contexto social e buscar soluções para os nossos dias, que aí sim, não adianta ficar buscando soluções lá de trás, porque nós não vamos ter resposta para o dia de hoje. Entendi. Jefferson, é mais ou menos essa fala do Leonardo, pelo que a gente observou aqui. Você se deteve quando eu olhar desviado, gente, desculpa, porque eu estou olhando para a imagem de vocês em vez de olhar para a câmera. Mas o que acontece? Quando você olha para a questão de um monte de livro falando a mesma coisa, e o Leonardo fala sobre temas da fé,
né, que assim não é porque estamos no futuro que a gente vai apagar os temas da fé. A gente tem um modo de conciliar a revelação que vem de Deus com a interpretação de acordo com a história da teologia e com a aplicação nos nossos dias, ou a gente mistura as coisas e pega, por exemplo, o modo que os teólogos interpretaram as escrituras se confundem com a revelação e a gente tem que repetir o que esses teólogos fizeram, ou a gente pode, como esses teólogos, sentar, se debruçar diante da Bíblia e fazer uma aplicação de acordo com a leitura que a gente tem hoje, ou a leitura daqueles homens pode ser cristalizada como se assim, a leitura deles também é meio que assim, indiscutível. Não sei se deu para entender onde eu quero chegar. Entendi. Não, entendi perfeitamente. Eu entendi o que o Léo falou, concordo com ele com algumas coisas. Mas aqui eu entendo que na página 15, diz o seguinte: há meios de controle que limitam o que pode ser dito e o que pode ser dito de verdadeiro e o que pode ser dito de razoável. Então, assim, como está escrito, né, falando de fé, Moisés, Davi, Jesus, tem coisas que realmente não vai mudar na base, né? A fé em Cristo e tudo mais. Mas trazendo para a sociologia, para o mundo de hoje, numa sociedade, numa igreja, numa favela, eu não posso comparar com uma igreja da Zona Sul. Então tem coisas que lá atrás usavam, os homens da Bíblia usavam lá atrás e dava certo, mas para hoje não dá. Não em relação à fé, a Jesus. Por exemplo, uma mulher que é casada hoje, quer casar, aceitou Jesus, se converteu, não pode tomar ceia porque não é casada no papel. Isso não tinha na Bíblia lá atrás. Ou seja, Jesus já recebe essa pessoa de braços abertos, mas a minha comunidade não recebe porque ela não é casada no papel. E lá está dizendo que tem que estar. Então, assim, os teólogos interpretam isso até hoje. Até hoje a comunidade joga essa pessoa para fora, mas Jesus já recebeu ela de braços abertos. Então, assim, a gente tem que interpretar e trazer o... Para encerrar o tempo. A gente tem que interpretar e trazer para a nossa sociedade. Eu acho que a gente pode mudar, sim, não concordar com tudo que os teólogos falaram. O Jefferson estava tocando no assunto da gente fazer uma aplicação, uma contextualização das verdades da fé. E o Leonardo tinha batido na tecla a respeito da gente ter cuidado para a gente não se desviar do depósito da fé. E eu, pelo menos, observo a importância do equilíbrio para a seguinte situação: da gente não correr o risco de ficar invernizando um defunto. Por exemplo, uma coisa é a revelação bíblica, outra coisa é a interpretação dessa revelação no decorrer da história. E aí é algo que a gente, assim, eu não estou dizendo que nós estamos naquele ultra nível de grande cabedal para desmentir os teólogos da história da igreja, mas de pelo menos a gente fazer uma reflexão, como, por exemplo, latino-americanos, brasileiros, Baixada Fluminense, e poder, como é que eu posso dizer, sair de uma percepção teológica como se a percepção não se desse historicamente. Então, é importante perceber que a interpretação da Bíblia, a leitura da teologia, a reflexão teológica que a gente faz, não é um negócio que assim cai do céu e entra na nossa cabeça. Se dá de acordo com a perspectiva que a gente tem da realidade. Tanto que há um tempo atrás não era difícil cristãos terem escravos. Hoje, por exemplo, um cristão ter escravo é um absurdo, né? E é claro, né, que assim que nem eu estava falando agora, não lembro onde,
assim, ontem, numa aula sobre hamartiologia, eu estava falando sobre isso, né? Que tá uma onda de todo mundo agora dizer que é antirracista. E assim, gente, o cristão autêntico, ele não precisa fazer propaganda de que é antirracista. Ele é antirracista. E, inclusive, antirracista ao inverso. Porque na cabeça da gente convencionou-se que racismo é só contra preto. E não é verdade. A gente pode ser preconceituoso e discriminatório independentemente, né? Independentemente da etnia do indivíduo. E o cristão, ele aprende que não pode fazer acepção de pessoas. Mas observa bem, para nós discutirmos isso no contexto brasileiro, latino-americano, não é complicado. Agora, bota isso lá para 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, bota isso, por exemplo, nas 13 colônias, né, da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos da América, bota um negócio desse algum tempo atrás e vê se seria fácil igual é para a gente aqui hoje. Então, a gente precisa observar que essas coisas influenciam. É como, por exemplo, Lutero e Calvino, eles estão próximos da Idade Média. Nós estamos, né, na contemporaneidade. Essas coisas precisam ficar muito claras. E aí a gente precisa perceber o seguinte: Deus se revelou através dos escritores que deixaram a revelação para a gente. Mas os livros de teologia que a gente tem são livros produzidos historicamente, numa leitura que pessoas que são seres humanos como nós, que não são escritores inspirados, é bom a gente frisar isso tudo, né? Tem uma leitura das escrituras de acordo com a mentalidade do seu tempo. Eu não sei se deu para perceber que eu falando isso, eu já fico numa situação difícil com algumas pessoas. Mas em contrapartida... Verdade. Em contrapartida, não dá para a gente ficar com a mente do homem medieval, não dá para a gente ficar com a mentalidade, né, da história antiga, e não dá para eu ficar pensando como iluminista. Eu preciso pensar como alguém do meu tempo. E eu pensando como alguém do meu tempo, já vai fazer uma diferença na minha própria leitura das escrituras. Então, eu não sei se deu para perceber que esse tipo de raciocínio a gente tem que ter. O que não dá é jogar a criança junto com a banheira d'água. A água está suja? Joga a água suja. Mas agora não vamos jogar a criança, né? Então, eu, pelo menos, fazendo esse contraponto entre a leitura do Jefferson e a leitura do Leonardo, entre o texto do Alexandre e a crítica do Solano e do Alan, eu, pelo menos, olho para a situação e eu percebo que a gente precisa ter um certo equilíbrio, né? A gente não pode nem puxar muito para um extremo e nem muito para o outro, né? Pelo menos é a minha leitura. Mas eu não sei os demais, não sei se de repente a Cristiane está começando a lembrar de algumas coisas, né? A partir do que o Leonardo e o Jefferson falaram da leitura que fizeram, ou da Marli que ouviu o audiobook, né? Videobook, sei lá como é que a gente chama o que aconteceu lá no YouTube. Cristiane, quer falar alguma coisa? Vacil, leu o livro, Vacil? Duvido. Mariana falou duvido? Agora, desmente a Mariana, Vacil. Fala que leu. Eu, amado mestre. Rolando. Aqui, ó, tá marcado. Ó. Eu li até a página 39. A gente só precisava de 9 a 20. Tá vendo? Né? Mariana, não foi dessa vez, viu? Eu duvido do mesmo jeito. Vacil tirou onda. Fala, Cristiane. Assim, quando eu li o livro, eu fiquei assim, de boca aberta. Falei, gente, quando que isso tudo acontece? E isso não né? Eu fiquei meio chocada, assim. Eu acreditei fielmente nele, né? Eu sou uma menina muito crente, né? Na sua opinião, pelo que eu tô vendo. Eu sou uma menina muito crente. O que eu ouço, eu costumo crer. Mas aí, lendo essa resenha desse Alan, do Alan né? Might ou do Solano Portela?
Não, do Alan. Do outro não cheguei eu só passei o olho só e vi que ele estava pior do que o outro, né? Mas assim, quando o senhor fala que a gente tem que ter um olhar para a nossa realidade, não tirando as bases, como o Léo falou, aí eu fico pensando, nós temos pessoas que fazem isso? Não sei. Nós temos teólogos que estão olhando com esse olhar? Porque, assim, eu já ouvi algumas vezes as pessoas falarem da falta, da reclamação, mas, assim, não produz, não incentiva. Então, é o quê? Uma crítica só por criticar? Então, fica complicado. Então, quando o Alan fala que o resultado, eu até fiz algumas anotações, né? Que ele diz: o resultado deveria ser o contexto e as influências sociais do movimento, né? Que era uma análise metodológica que ele falou que ele deveria fazer, que era um resultado de um contexto ali, das influências ali do contexto. Então, aí eu fico pensando, se a gente não desenvolve isso e também não quer seguir pelo menos alguma coisa do que a gente já tem, então vai fazer o quê? A gente vai ficar, né, meio que solto. E, por outro lado, eu posso dizer do que eu faço na minha realidade. Vamos lá, na minha realidade. Eu estou aqui num bairro em que tem muitas meninas que têm filhos pequenos, então eu tento aprender o quê? As dificuldades dela e levar esse amor para ela de Cristo. Então, assim, estou fazendo o quê? Estou fazendo teologia na veia, estou fazendo na prática, né? E acho que é muito legal a gente ter algumas teorias, é muito interessante, mas o dia a dia, né, Jefferson? Verdade. Nos ensina muito e nos traz esse contexto aí dele. Estou entendendo. E alguém tem mais alguma coisa para acrescentar nessa fala da Cristiane ou não? Então vamos seguir? Peraí. A gente já está na página 15, hein, ô Vacil? Lemos... É que eu cheguei atrasado, né? Não, tudo bem, então tá legal. Normal, Vai, né? de 9 a 15. Não passa de 15, de 9 a 15. Não, na página 13 mesmo. Vai. Quando o autor coloca aqui que para Michael Foucault, uma boa leitura, seja ela qual for, consiste na atitude do leitor que procura interrogar sua relação com o livro, com a obra. É mais ou menos o que a Cris está falando aí. Essa questão de ter alguém para fazer essa leitura ou para fazer essa teologia, né, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso tempo, eu acho que começa em nós também, não é uma responsabilidade só de quem já está formado, né? Quem já é teólogo, você como pastor, mas começa em nós, ao ler essa obra, fazer as reflexões que precisam ser feitas e não sei se necessariamente já começar a escrever alguma coisa sobre teologia, mas exatamente. De repente começar a fazer a própria teologia na prática. Não é necessariamente fazer uma obra escrita, né, de teologia, mas começar a pegar o que a gente aprende e colocar em prática. Eu acho que isso, na minha opinião, né, de um leigo estudante, já é fazer teologia. Eu acho que ao ler essa obra, né, e tanto discutido e ter aprendido, refletido, eu acho que o ponto bacana disso é pegar e pôr em prática, para que a gente saia dessa apresentação que até a página que eu li, eu pude ver que o autor coloca, desse material já pronto há muito tempo, dessa leitura muito antiga, porque foi como a Cris falou, não vai adiantar só a gente ficar reclamando. Não vai adiantar. Se é preciso uma teologia para esse tempo, a gente vai precisar meter a mão na massa e fazer essa teologia. Boa. Tem mais alguma coisa até a página 15 ou era isso aí mesmo? É isso, minha parte é essa. Tranquilo. E aí, é bom a gente observar, né, conforme a gente viu aqui, que nós temos a revelação, nós cremos nisso, não é? Como cristãos denominacionais, nós temos essa convicção. Nossas igrejas
elas têm um tipo de credo, né? Uma quantidade, né, de postulados de fé, e a gente tem uma herança da tradição cristã em alguns pontos, né, doutrinários. Então, isso a gente tem. E a gente, por exemplo, pelo que eu percebo aqui, a questão é da gente revisitar os temas da fé cristã e refletir sobre esses temas também. E fazer uma aplicação a partir dessa reflexão acerca desses temas e trazer para o nosso contexto. A gente, por exemplo, vai observar que tem alguns extremos. Tem aquelas pessoas que elas fazem um labor teológico de uma tal forma que é meio que assim, lê palavras de Paulo, dos apóstolos, de Jesus, dos profetas, né, de Moisés, e ler, por exemplo, o livro da Kéfera, é tudo a mesma coisa. Então, eu vou ler e vou criticar e questionar como se estivesse no mesmo nível. Não é o nosso caso, porque nós somos cristãos confessionais. Mas alguns cristãos que a gente conhecia na faculdade talvez pensem diferente da gente aqui, né? Então, a gente está no nível confessional, carola, beato, a gente crê, a Bíblia é a palavra de Deus, ponto, acabou. Mas tem um pessoal que tem uma perspectiva diferente. E aí, assim, tem um extremo, né, de quem, por exemplo, discute com Paulo como se fosse colega de bola de gude dele, mas tem em contrapartida a gente que engessa as interpretações acerca do que Paulo falou como se fosse praticamente texto sagrado. Então, a gente precisa ter cuidado para não chegar no extremo de tratar a Bíblia que a gente prega como palavra de Deus como se fosse um gibi, um almanaque ou alguma coisa do tipo, mas também de não cristalizar as interpretações teológicas ao longo dos anos como se essas interpretações fossem a própria revelação. E aí, qual é a questão que a gente tem que parar para pensar? Que as nossas afirmações doutrinárias hoje, elas não são apenas uma questão que assim veio direto do texto sagrado para a gente. Passou por um processo histórico de debate, concílio, reflexão, produção, teve gente que foi preso, teve gente que foi morto, aconteceu uma série de situações para que a gente tivesse os 66 livros, para que a gente tivesse algumas afirmações dogmáticas das nossas denominações. Então, a gente precisa olhar para essa questão do processo histórico e parar para pensar o que, né, levou esses agentes históricos a concluir o que concluíram, que nós recebemos hoje, que não veio diretamente do céu para nós, mas historicamente chegou até nós. Eu não sei se deu para perceber que assim, eu não estou sendo um herege, mas também não estou sendo, né, um papel carbono. Não sei se dá para perceber que assim, eu não estou nem para um lado nem para o outro. Tá certo? Equilíbrio, e se né? Aparecendo equilíbrio. Isso, me dá uma dica aqui no secreto, entendeu? Por rever meu discurso, que eu tenho uma carteirinha. Mas então, brincadeiras à parte, por exemplo, quando a gente pensa até mesmo a questão de fundamentos e fundamentalismo, a gente percebe que assim, fundamento é uma coisa. O futebol tem fundamentos, o boxe tem fundamento, ou seja, existem coisas que são fundamentais, não tem como deixar de ser. Existem coisas, por exemplo, que são fundamentais nas aulas que a Marli vai dar. Agora, tem coisa que ela pode pensar fora da caixa e fazer um diferencial no trabalho dela. Agora, se ela não fizer o fundamental do trabalho dela, aí para que a gente vai ouvir a Marli? Então, eu não sei se deu para perceber. Então, aí é que está a questão. Por exemplo, você vai para o boxe, vai ter que ter o jab direto, a esquiva e o pêndulo. Tem que ter pelo menos isso. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas isso você vai ter que fazer, né? Então, por exemplo, no futebol, no mínimo, o cara tem que saber chutar e cabecear, meu Deus do céu. Se ele não souber chutar e cabecear, complica. Então, tem coisa que, assim, é o básico do básico do básico numa determinada atividade. E assim, agora, o fato da gente ter
o fundamentalismo, aí é onde, por exemplo, tem que ter o cuidado, mas eu tenho um vídeo que fala sobre o que é o fundamentalismo, tá beleza? E também o que é o liberalismo, e a gente pode discutir depois. Então, eu pelo menos defendo a importância do equilíbrio para a gente não estar invernizando um defunto. Essa é a questão principal, né? Então, a gente ainda tem 5 páginas para seguir. Não sei se alguém quer arrematar alguma coisa, se, por exemplo, Mariana foi a única que não comentou nada, né? Se quiser comentar a partir do que a gente falou. E quem tem agora da página 5 até a página 20 para falar. Se a Mariana quiser, eu falo. Mariana ia falar. Eu prefiro dar uma lida primeiro e na próxima eu participo melhor, porque... Mariana falou. Falei. Pastor, eu fiz uma anotação aí quando você falou sobre a questão de... Da minha carteirinha? Não. Sobre o fundamentalismo e o fundamental. Não, fundamentalismo... Fundamentos. Então, aí o Vacil falou sobre o Foucault, né? Sim. Aí eu tinha feito uma anotação aqui, foi a minha última anotação dessa resenha aí, que eu não consegui ler ela toda, mas eu quase cheguei no final, que o crítico do... Alexandre Castro? O Alan, o Alan Might, que criticou ele disse assim, embasado na perspectiva de Foucault, ele pensa, né, Foucault, ciência não é um estudo objetivo da natureza. E todo o discurso da ciência surgiu de agentes sociais enganjados no processo de controle social. Então, a ideia do Alexandre era o quê? Que isso se tornou fundamentalismo para poder terem o poder. E manter aquele processo de que, não, eu sei, então é assim que está certo. É isso? Exatamente. Por exemplo, é como se houvesse uma disputa de poder. Por exemplo, no caso, os críticos do Alexandre Castro dizem que ele beira a neurose, né, pelo fato dele estar fantasiando o negócio dele, sem fundamentar, né, o que ele está defendendo, de onde eles desacreditam, né, de que o trabalho do Alexandre Castro é uma pesquisa. Mas, por exemplo, o que a gente observa é que na própria resenha do Alan Might, criticando o Alexandre Castro, ele pega o texto, né, de uma teórica a respeito de sociologia da religião. E a Nancy, né? Isso, eu esqueci que ele fala pelo sobrenome, eu esqueci o sobrenome dela agora. Né? Nancy. Amerman. Isso, exatamente. E aí, por exemplo, quando ele pega essa teórica, ele chega a observar que ela faz o seguinte, ela percebe, né? Ela percebe que o que aconteceu no contexto dos batistas do Sul é que naquele contexto ali, os chamados fundamentalistas, né, eles, por exemplo, ficavam à margem, eles ficavam à margem do que acontecia na denominação. E nisso que eles ficavam à margem do que acontecia na denominação, o que eles fizeram? Eles começaram a se articular para eles voltarem, né, para o cenário, digamos assim, para o cenário da denominação. E aí, detalhe, nas entrelinhas, quando ele critica o Alexandre Castro, ele fala um pouquinho da leitura dele, da autora, de que havia naquele contexto uma reação, digamos assim, política, denominacional, em relação ao seguinte, não, peraí, a gente também quer ter voz. É como, por exemplo, vamos pensar numa situação que surgiu algum tempo atrás na Igreja Batista lá em Alagoas, em que veio o posicionamento nas redes sociais dos pastores dessa igreja, dizendo que iriam receber e transferir membros e batizar pessoas homoafetivas.
E aí, por exemplo, o assunto foi para plenário da Assembleia da Convenção Batista Brasileira e a igreja foi desligada. Então, por exemplo, essas questões são questões que, por mais que a gente possa chamar de doutrinárias e teológicas, elas são políticas, né? E aí, enquanto de um lado surgiu essa questão homoafetiva, do outro veio crescendo o posicionamento de mulheres no ministério pastoral. Por mais que o assunto possa ser doutrinário ou teológico, no âmbito denominacional, ele é uma questão política, porque ele vai numa questão de, assim, de proeminência, de visibilidade, de atuação, de poder. Então, essas questões, por exemplo, parece que uma coisa nesse nível, eu estou usando o nosso caso brasileiro só para ilustrar, né? Por exemplo, nessa situação de ministério pastoral feminino e de homoafetivos nas igrejas batistas tradicionais, surgiu um outro movimento também, a coalizão conservadora, que não é uma denominação, mas é um grupo, né, que assim, não é uma entidade reconhecida como um órgão denominacional, mas é um grupo que está se movimentando para, pelo menos assim, eu não entendo direito, mas meio que para resgatar o ser batista, como se ser batista fosse uma coisa meio que fixa. O que historicamente, né, se vocês quiserem, né, vocês podem adquirir o meu curso Trajetória Batista na Hotmart, tá legal? E vocês vão ter um monte de coisa que eu não posso falar aqui, senão eu não vendo. E aí, por exemplo, como se ser batista fosse uma coisa única em todos os tempos. E aí, por exemplo, eu até entendo que eles querem resgatar algumas coisas que eles entendem que estão sendo perdidas e que eles remontam ao Novo Testamento. E só que acontece, quando eles montam a coalizão, acaba fazendo o quê? Tendo uma representatividade nos âmbitos denominacionais. Por exemplo, digamos que eu seja dessa coalizão, vocês 6 também sejam. Numa Assembleia da Convenção, vocês vão indicar meu nome para alguma coisa. Numa Assembleia da nossa associação, vocês vão indicar meu nome para alguma coisa. Percebe que assim, e isso, querendo ou não, aí em alguns plenários, em alguns congressos, em algumas convenções, eu vou começando a aparecer mais, até que daqui a pouco a gente está ocupando mais espaço. Eu citei três núcleos, né? A coalizão conservadora, né? Que, por exemplo, é daquela linha, né, da mulher não ensinar, não sei o que lá, não pregar, parará, é uma linha. A linha, né, das pastoras, né, que assim, não, as mulheres também podem pregar, ser apóstola, não sei o que lá. E a outra linha que vai mais além do progressismo, que além de ter homem, ter mulher, também tem os homoafetivos, né? Que, claro, são homem e mulher na prática, mas assim, deu para entender. E aí, nessa situação, o que acontece no contexto aqui que o Alan White deixa passar quando ele critica o Alexandre? É que o pessoal fundamentalista ou conservador, aí depende de como a pessoa se chama, esse pessoal, peraí, a gente está sem voz. Então a gente vai começar a fazer alguma coisa. Só que nisso que eles foram com o apoio popular. Nisso que eles foram com o apoio popular, o que aconteceu? Eles foram tomando os espaços e quem pensava num pensamento mais moderado, aliberal, foi começando a rodar. Não sei se deu para entender. O que o Alan White diz é que não foi uma questão hegemônica como se os fundamentalistas tomassem o poder. Não, foi um movimento de contra-ataque ou de defesa e decidiram marcar a posição, já que eles não tinham espaço para divergência. Na prática, eu entendo que é tudo a mesma coisa, ou seja, a gente acaba, né, buscando o nosso lugar ao sol, né, assim, para mim é triste, né, mas assim, é uma realidade, não no aspecto denominacional brasileiro. Isso é só os Estados Unidos, porque eles têm problema, né, e nós somos o Brasil, é outra situação, né? Então, aí ele apresenta essa questão e acabam achando que o Alexandre Castro é meio doido, porque o Alexandre Castro consegue juntar o caso dos Founders Conference com os congressos da Fiel, né? E a questão da influência dos fundamentalistas norte-americanos que estão, de alguma forma, manipulando a mente dos batistas brasileiros, inclusive através das editoras
que conforme foi o papo que a gente começou com a leitura do Jefferson, chamando de alcateia, né? Um termo esquisito, né? Então, é alcateia editorial, que de alguma forma trazem esses conteúdos oitocentistas, né? Porque é de 1700 e pouco, 1800 e pouco mais ou menos, e que fazem com que os nossos seminaristas, estudantes de sistemática, acabem praticamente repetindo a mesma coisa, mesmo que com palavras novas, como o caso que ele fala do Wayne Grudem, né? Que ele diz que não quer que desgrudem dele. Então, é mais ou menos por aí. Desculpa a volta toda aí, né? Mas não seria Roberlan se eu falasse com objetividade. Mas deu para entender a resposta ao seu questionamento, Cristiane? Sim. Se não der, mais meia hora falando. É verdade. Mas e aí? Alguém viu mais alguma coisa entre a página 15 e a 20? 15 e 20. Mais ou menos Ou a o que gente vai você poder falou fechar? aí. Pode fechar. Então, legal. de 15 a 20, ninguém viu mais nada não, né? Já apareceu aqui que não tem mais limite de tempo. Mais alguém quer falar mais alguma coisa, só para a gente fechar? Então, assim, eu concordo com a questão de nós observarmos o não engessamento, né, do pensamento. Entendi. Uma vez eu estava numa aula de estudos de professores e eu fiz uma pergunta para o professor, que era o pastor da igreja, um dos pastores. Eu perguntei para ele se ele acreditava que a pessoa que está disciplinada pela igreja, né, naquele período de 3 meses, pelo menos na minha igreja é assim, se essa pessoa, tipo assim, nesse período que Jesus voltasse, ela seria salva ou não. Acho que o entendimento dele é que ela não seria salva, porque não está ligado no céu, não está ligado na terra, digamos assim. Entendi. Não achei correto, porque eu achei uma coisa é a igreja. Vocês estão rindo, mas é sério. Para quem é acredita, olha o sufoco. outra coisa é a comunhão pessoal que a pessoa tem com Deus e o Que é a partir do diferente. momento da relação de arrependimento dela. Então, assim, esse tipo de coisa eu acredito que tem que ser mudado. Agora, o contexto de teologia sistemática, se formos falar de um modo geral, acho que ele é revisitado e, por exemplo, tem a reformada e tem a pentecostal, que no caso do meu segmento é um pouco diferente, né, da compreensão dos batistas, talvez um pouco diferente da compreensão até mesmo dos presbiterianos, que tem uma Com pegada certeza. calvinista. Então, assim, tem essas reinterpretações, eu acho que naquilo que é fundamental, eu acho que fica, né, e é interessante a gente pegar o que é fundamental e manter, e aquilo que realmente precisa ser mudado, nós trazemos para os nossos dias e aplicarmos no nosso dia a dia. Porque realmente, não adianta. A falha da comunicação está naquele seguinte problema. A pessoa, ela precisa ouvir a mensagem, só que se a mensagem não for compreensível, não há comunicação. Podemos falar 1 milhão de palavras, mas se a pessoa não entender o que está sendo dito, né, não vai haver um diálogo, uma comunicação e ela não será alcançada. Então não adianta realmente ficar com um discurso ultrapassado, né, de um período que já passou, para pessoas que vivem no dia de hoje, no tempo de hoje, né, sei lá, a gente não conseguir alcançá-los, é um trabalho inútil, né? É igual fala na tradução da NVI, é correr atrás do vento, igual diz o autor do Eclesiastes. Beleza, então, minha gente. Podemos encerrar, então? Ok. Olha, eu achei produtivo. Semana que vem a gente vai ler o 2º capítulo, que, se eu não me engano, é isso. As condições sociais da produção do discurso. Beleza? Beleza. Gente, obrigado aí pela presença. Foi muito bom estar com vocês. Valeu, Obrigado. professor. Boa noite a todos. Valeu, Boa noite, pessoal. tchau.